Graça e paz, povo de Deus! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E o vídeo de hoje é a sugestão de um inscrito que me perguntou se a Bíblia exige de fato um casamento civil. Ou seja, se a pessoa que não é casada no civil, se ela está ou não em pecado. Por causa dessa pergunta, para responder esse nosso inscrito, eu fiz uma pesquisa em toda a Bíblia sobre este assunto, e os relatos que falam diretamente sobre casamento são no começo da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 24, mais precisamente, onde diz que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e se unir à sua mulher e ser uma só carne. Esse é um critério dado diretamente por Deus para oficializar um casamento. Outra passagem é a de Mateus 19, onde Jesus explica que o casamento é uma união indissolúvel dada por Deus, fazendo referência a Gênesis 2:24, que nós acabamos de citar. Outra pessoa que nos orienta sobre conformidades no casamento é o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, onde o capítulo inteiro trata sobre o casamento e a forma como a mulher deve se portar e o homem também deve se portar para ter um casamento honrado perante a Deus. Outro capítulo é o capítulo de Efésios, no livro de Efésios capítulo 5, aonde está escrito que o marido deve amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja, estando disposto a dar a sua vida por ela. E explicando que Cristo é o cabeça da igreja, como o homem é o cabeça da mulher. E esses são os critérios para um casamento. Observando os relatos de casamentos na Bíblia, nós vemos diversos fatores interessantes. O primeiro é que o que oficializa uma união entre um homem e uma mulher é a conjunção carnal. Uma vez que eles têm relação sexual, eles são considerados perante Deus casados. E que isso tem que ser do conhecimento de alguém. Nós vemos isso com Isaac e Rebeca, por exemplo, que acabaram tendo relações na tenda da mãe dele, e isso oficializou o casamento deles, né? Com Jacó e Raquel, né? E Lia, porque Labão enganou Jacó e obrigou-se ele a casar com as duas filhas, né? Nós vemos o caso de Ruth e Boaz, aonde Boaz tomou Ruth e Boaz comprou um campo que era de Noemi, para poder casar-se aí com Ruth e dar a ela uma segurança, um sustento. Mas em nenhum momento, em nenhum relato bíblico é mostrado a exigência de um papel ou de um reconhecimento legal, embora na Bíblia já houvesse maneiras de reconhecer legalmente alguma coisa. A própria compra do terreno de Noemi, que Boaz comprou o terreno de Noemi para casar-se com Ruth, ele tirou o seu sapato e entregou para o outro cara, que também tinha direito nessa terra, que era parente de Noemi. O que eu estou querendo dizer? A Bíblia tem as suas formas de oficializar alguma coisa, mas a assinatura de um papel não era necessária, não tinha nenhuma norma de oficialização de um casamento na Bíblia, exceto a conjunção carnal dos dois e a fidelidade de um para com o outro. O abandono da casa dos pais para poder formar a própria família é o único critério para oficializar uma união. Mas então, tem muita gente, muitos pastores que pregam que a pessoa que vive, por alguma razão,
casado com alguém, que está em casamento com alguém, em uma união com alguém, e não é casado no papel, está em pecado, porque estaria em fornicação. Não há nenhuma base bíblica que indique isto. O pecado de fornicação é outro. O pecado de fornicação é o pecado da pessoa estar com alguém sem firmar este compromisso, estar tendo, relações sexuais sem antes firmar este compromisso, sem antes estabelecer este compromisso. É uma pessoa que está ficando, não tem a intenção de viver junto, não tem a intenção de formar uma família. Este não é casado, este vive em fornicação. Mas a Bíblia não tem nenhum critério de união civil. Agora vem outra questão que os pastores alegam. Eles dizem o seguinte: eles dizem que para você ser casado, você tem que se casar no civil, porque em Romanos capítulo 13, verso 1, todo homem deve se sujeitar à autoridade do homem, e ele não estando casado no civil, o casamento dele não é reconhecido, porque não é ligado na terra, portanto não é ligado no céu. Pois bem, é aonde entra a questão litigiosa, a questão legal. Se você que está em um casamento, que não tem um documento, não tem motivo nenhum para estar nesse casamento, poderia muito bem se casar, não tem nada que te impede de ir no cartório. O meu conselho é que vá no cartório e se case, porque o ideal é que você obedeça à lei do seu país. Mas nós vamos avaliar agora a lei do nosso país. Se a pessoa está casada aqui no Brasil e ela pega a sua esposa e vai para a Guatemala fazer missões, lá ela não é casada, por ela ter mudado de território, ela entrou em pecado? De modo nenhum. O casamento civil no nosso país surgiu há apenas 33 anos, no ano de 1990. Antes de 1990, o casamento civil não existia. Apenas o casamento religioso ou canônico era reconhecido. E o papel que oficializava era o registro da data daquela cerimônia na igreja. Era isso que oficializava uma união no período até 30 anos atrás. E de 1990 para cá, todo mundo começou a casar-se no civil, não é? Agora, então quer dizer que de 30 anos, 33 anos para trás, não tinha, todo mundo estava em pecado, porque não tinha esse papel. A lei do Brasil não exigia. Não. E da mesma forma, a lei do Brasil, hoje, ela estende o formato de casamento além da união civil. Você tem a união estável, que é reconhecida também como um tipo de união. Não é equivalente ao casamento civil, não altera o estado civil do sujeito, mas ele também não está em irregularidade para com a lei. Portanto, não se aplica o texto de Romanos capítulo 1, versículo 13. Não se aplica. O que chegamos à nossa conclusão nesse vídeo de hoje, analisando esses textos que apareceram aqui, é de que não tem nenhum critério para exigir de alguém um casamento civil que diga que essa pessoa esteja em pecado. Mas o ideal é que, se você pode e não tem nada que te impeça, vá e cumpra o que a legislação te pede para que você tenha garantia total de direitos. Outro comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte: uma vez que
a nossa lei do nosso país já reconhece o casamento civil homoafetivo e muitos pastores alegam que o casamento civil é observado por Deus de um modo que sem ele você estaria em pecado, então nós estamos obrigados a dizer que Deus estaria abrindo uma brecha por causa da nossa lei para observar casamentos homoafetivos, o que também não tem base, uma vez que o casamento previsto pela Bíblia é homem e mulher. Você que vive com alguém e não é casado no civil, você pode estar incorrendo no pecado da mentira, por ter possibilidade de se casar. Mas se algo te impede, você não está em pecado, porque você tem o direito previsto na lei de viver em união civil, uma vez que união estável, uma vez que esclarecido esse assunto, nós chegamos à conclusão de que a Bíblia não te condena por viver assim. O ideal é que você tenha a bênção do sacerdote e siga os parâmetros bíblicos para um bom casamento indissolúvel e perante a Cristo. Deus abençoe a todos. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe, seja membro, apoie o canal via Pix, contato via WhatsApp, leia a Bíblia.